Te adoramos, Senhor, nosso coração. E nós pedimos, Pai, fala conosco, que a Tua palavra alcance o mais íntimo do nosso coração. Faz-nos entender o que o Senhor quer dizer, Pai, no início desse ano, aquilo que o Senhor preparou para cada filho, para cada filha. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, não é uma reunião religiosa, é uma reunião, Senhor, de transformação. Nós não queremos sair daqui com uma palavra interessante, nós queremos sair daqui com a vida mudada. Senhor, por favor, vai mais fundo, mais fundo. Senhor, passa todas as barreiras que serão necessárias, mas que nós possamos escutar a Tua voz. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Pode se assentar, graças a Deus. A palavra do Senhor está em 1 Samuel 14, versículo 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. Pode ler comigo? Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. O tema dessa mensagem é ultrapassagem. Qual o tema da mensagem? Ultrapassagem. Passemos, nesse versículo, significa no original ultrapassar, atravessar, marchar sobre, passar por cima, passar adiante, passar para frente, avançar, desaparecer do ambiente do inimigo. E quando a gente entende isso, a gente percebe que a maior tragédia é começar um novo ano e continuar na velha vida. A passagem de ano é um convite para a gente ultrapassar tudo que nos aprisionou nos anos passados. O texto bíblico nos apresenta 3 fatores importantes para considerar aqueles que querem realmente ultrapassar e viver a novidade de um ano novo. Primeiro, a tragédia da paralisia sagrada. E a gente vê isso nesse texto de Jonatas, a gente vê na história dele, na conquista dele. Tristemente, havia uma tragédia de paralisia sagrada. O versículo 2 do texto que nós lemos vai dizer: Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo estava com ele, eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então o que você encontra aqui? Você encontra um rei com um exército de 600 homens. Lembre-se que Gideão venceu apenas com 300. E tem um sacerdote de uma linhagem maravilhosa, vestido, preparado. E ainda assim, eles estão parados à beira de um precipício e ninguém avança, ninguém faz nada. É possível ter posição, histórico, aparência espiritual, e ainda assim estar parado à beira do precipício, porque Migron significa precipício. E mais uma vez, lembrando a você que quando a Bíblia cita nome de lugar, sempre tem uma razão. Toda vez que a Bíblia cita o nome da cidade, o nome do lugar, tem uma razão. E você precisa pesquisar o nome. Aquele nome ali, Migron, por exemplo, o lugar onde Saul estava significa precipício. Ele estava à beira do precipício, simplesmente. E é isso que a gente enxerga. E você vai entender que promessa sem movimento vira frustração. Unção sem decisão vira inércia. Existe um tipo de estagnação que não é falta de unção, é falta de movimento. É o estado de quem tem tudo para vencer, mas perdeu a coragem do próximo passo. Diga misericórdia. Sabe quando você tem tudo para vencer, mas você não tem coragem de dar o próximo passo e a vitória nunca chega. Paralisia sagrada é quando você tem tudo para avançar, menos decisão. Menos o que, gente? Será que decisão é importante? Você sabe que a sua vida é feita de decisões? E também da falta dela, né? Porque a pior decisão é a indecisão.
É quando você não decide nada. E quando você não decide nada, a sua vida para junto com a sua inércia para tomar decisões. As decisões precisam ser tomadas todos os dias, com sabedoria, guiadas pelo Espírito Santo. Quando a gente para de tomar decisões, a nossa vida para junto. E foi o que aconteceu, e era o que estava acontecendo. Segunda coisa que a gente vê logo no início do texto é o conforto que anestesia. De onde você tira isso, pastor? A Bíblia diz que Saul está na extremidade da montanha, pertinho dos inimigos, mas ele está debaixo da romeira. Então, tem gente que não está longe do avanço, está à beira, mas está anestesiado pela sombra do conforto, do depois eu vejo. É a procrastinação disfarçada de prudência. A romeira é confortável, mas é improdutiva. A pessoa descansa e o inimigo governa. É o hábito de adiar porque ainda não virou dor insuportável. Então, enquanto a pessoa está aguentando a dor, ela não faz nada. Ah não, pastor, está ruim, mas eu estou aguentando. Sabe, pastor, está ruim, mas eu estou suportando. Deus me dá graça, né, pastor? Sim, Deus vai dar graça para o que você quiser. Deus vai dar graça para você comer chão, terra, se você quiser. Mas se você não quiser comer terra, Deus também vai te dar graça de sair da terra e viver uma vida digna. Alguém pode dizer amém? Deus vai te dar graça para superar as suas lutas, para vencer as suas dificuldades, para alcançar algo novo. A terceira coisa que a gente enxerga é a passagem entre a promessa e o processo. Existe uma passagem entre a promessa e o processo. E a gente precisa entender isso. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro, outra penha íngreme. Uma se chamava Bozez e outra Sené. O que o pastor Lau falou sobre nomes de lugares? O que eu falei? O que eu falei, gente? Tem um sentido, sim ou não? Deus não ia colocar o nome do lugar por acaso. Se não precisasse do nome do lugar, ele ia dizer simplesmente estava no lugar. Alguém está me entendendo ou não? Porque o nome era desnecessário. Mas quando ele põe o nome, é porque tem alguma explicação, tem algum motivo, tem alguma razão, tem algo que nós precisamos entender no nome que está escrito ali. E ali estão essas duas penhas entre os desfiladeiros. E havia uma passagem ali. Era um corredor estreito entre as duas paredes de rocha, essas penhas de rochas íngremes, pontiagudas. Mas era uma passagem. A passagem existe, irmãos. A passagem entre a promessa e o problema que você está vivendo tem uma passagem. Você precisa entender que ela está aí. A promessa é grande, mas a passagem é estreita. E o corredor estreito é o que separa o barulho da verdadeira fé, da fé genuína, da fé que muda as coisas. Como ultrapassar, pastor? Depois dessa introdução, é entender que havia todo esse contexto. Como que eu ultrapasso, pastor? Alguns conselhos tirados da experiência de Jonatas eu quero deixar para você e para mim hoje. Primeiro, não conte seus planos a paralisados. Não conte seus planos a quem? A paralisados. 1 Samuel 14, o versículo que nós lemos diz: porém não o fez saber a seu pai. E você pode dizer, por que ele não contou para o pai? Jonatas não está sendo rebelde, ele está sendo maduro. Saul era o seu pai e o seu rei, mas estava paralisado. E se Jonatas pedisse opinião para quem está travado, ele receberia travamento. Há conversas que alimentam a coragem e há conversas que matam a coragem. Existem passos que Deus te pede que você dê sem plateia, porque algumas ultrapassagens morrem antes de nascer, quando você tenta explicar para a gente que só enxerga perigo. Tá doido? Tu vai fazer isso? Como assim? Tu sempre foi pobre, tua família é pobre, tua geração é pobre. Quem te deu essa ideia de que agora você vai vencer na vida? Tu vai viver assim, comendo o pão que o diabo amassou, igual o teu pai, teu avô e teus antecessores. Não, querido, você não tem que escutar esse tipo de palavra. Tem decisões que você precisa parar de anunciar
e começar a executar. Quem quer um novo ano precisa de uma nova atitude, menos conversa e mais travessia. Alguém pode dizer amém nesse lugar? Se você pedir conselhos para a sua versão paralisada, ela vai te convencer a ficar. Então você tem que decidir e dizer: eu não vou pedir permissão para a minha versão paralisada. Tem decisões que você não toma porque você está preso à aprovação de outros. O que é que eles vão dizer? E se eu falhar? E se eu começar e não terminar? Irmão, acredita. Um ano atrás eu não tinha livro nenhum. Já tem um ano que Deus nos deu o primeiro livro. E pela misericórdia de Deus, hoje ele já está em 5 línguas. Mais de 10.000 exemplares vendidos, espalhados pelo mundo. Esses primeiros 5 meses desse ano, eu vou em mais de 5 nações que me pediram para lançar o livro lá. Porque Deus, Ele pode fazer coisas grandes, mas você tem que parar de esperar a aprovação dos outros. Hoje Deus quebra esse laço com um passo simples: obediência sem plateia. Obediência madura é você andar com Deus mesmo sem aplauso e sem plateia. Número 2, tenha um escudeiro. Ultrapassagem não se faz sozinho. Diga comigo: ultrapassagem não se faz sozinho. É muito interessante o texto mencionar que Jonatas não vai sozinho. Disse Jonatas ao seu jovem escudeiro: vem, passemos. Ele não vai sozinho, ele leva o escudeiro. Jonatas não chamou 600, ele chamou 1, porque ultrapassagem não começa com multidão, começa com aliança. O escudeiro representa alguém que está perto o suficiente para ouvir, acompanhar, proteger, fortalecer. Gente travada tenta ultrapassar sozinho e sempre volta para a sombra do precipício. Mas gente que ultrapassa escolhe uma aliança, a aliança da oração, do apoio, da prestação de contas. Quantas vezes eu já falei aqui, todos nós precisamos de um líder, ou não? Sim ou não, gente? A gente precisa de um líder, gente. Você pode viver sem líder. Ah, não, pastor, não quero. Tá bom, você pode viver sem, mas vai fazer falta. E Jonatas entendeu isso. Ele precisava do escudeiro, e ele vai com o escudeiro, e é assim que ele vence. Todo mundo precisa do escudeiro. Alguém que ore por você, que te cobre com amor, alguém que te ajuda a não desistir no meio do corredor. O ano novo não muda com aplauso, ele muda com aliança. Terceiro, não espere o cenário mudar. Tem gente que pensa assim: não, pastor, vou esperar o Brasil mudar. Meu irmão, misericórdia. Misericórdia se você ficar esperando o cenário mudar. Deus não planejou que você seja uma vítima do cenário onde você está. Deus planejou que você seja alguém que aprende a construir independente do cenário. Independente do cenário. Aliás, toda crise abre uma janela de oportunidades, ou não? Toda dificuldade gera uma oportunidade. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não é assim ou não? Então depende de você. Você pode ficar chorando ou pode vender o lenço. E quem vende lenço vai viver algo especial no meio da crise, porque está todo mundo chorando, ele está vendendo lenço. Ele agora se torna aí um vendedor principal de lenços para a multidão de pessoas chorando. Ele diz: passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Jonatas não diz: vamos orar até Deus expulsar os filisteus. Ele diz: nós vamos passar para o outro lado. E isso não depende do cenário. Ultrapassagem não é quando o inimigo sai. Ultrapassagem é quando você passa apesar do inimigo. Alguém pode dizer amém? Procrastinação diz: quando melhorar eu começo. Mas a fé diz: mesmo assim eu vou. A fé não pede licença para avançar. A fé avança. O maior engano é esperar o cenário ficar confortável para obedecer. Se você esperar a ausência de pressão, você nunca vai atravessar o corredor da vitória. Procrastinação não é falta de tempo, é falta de travessia.
A ultrapassagem começa quando você para de negociar consigo mesmo e para de ficar questionando, tantos detalhes. É importante tomar decisões. Quarto, jogue-se nos braços do Senhor. Foi o que Jonatas fez. A Bíblia diz: disse pois Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Sabe quando um filho sobe em cima da mesa, inesperadamente, num lugar alto, e simplesmente salta para os braços do pai? Ele sobe às vezes num balcão, sobe... Não sei se já aconteceu, você já viu isso? Criança pequena costuma fazer isso. Quando ele ganha alguma capacidade, se o pai estiver perto, ele sobe no lugar mais alto que tiver e ele pula, e ele não avisa nem nada, e a gente toma aquele susto: menino! E segura aquele menino no braço. Sabe? Não é imprudência, é confiança. E foi isso que Jonatas fez com Deus. Ele simplesmente saltou, o salto da criança pura, e ele fez a ultrapassagem. O que significa isso para nós, pastor? Por incrível que pareça, esta é uma das posições que Deus mais ama: segurar nos braços filhos que dão o salto da fé, a fé pura e simples de uma criança. Sabe, a gente fica falando: será, pastor, estou esperando Deus me ajudar. E Deus está esperando você saltar. Fala para quem está do seu lado: Deus está esperando você saltar. Eu estou esperando Deus me ajudar. E Deus está esperando você saltar. Ele está de braços prontos para você, e Ele está dizendo: vai lá, salta que eu te seguro. Salta que eu te seguro, porque essa é a verdadeira fé. Sabe, dá um passo de fé, salta aí. Eu quero te ver saltar, e aí você vai ver que os meus braços são poderosos para te sustentar. A faísca da fé nasceu no coração de Jonatas. Porventura o Senhor nos ajudará nisto. O medo espera a garantia, a procrastinação quer 100% de certeza, mas a fé abraça a possibilidade. Guarnição de incircuncisos. O que era isso, pastor? Existia ali uma barreira que não foi Deus quem colocou. E quando a barreira não é de Deus, você não precisa aceitar como destino, você precisa ultrapassar. Eu não sei quantas barreiras que não são de Deus estão na tua frente. Eu não sei quantas coisas que nunca vieram de Deus, porque o projeto de Deus é nos levar a uma terra boa. Amém ou não? Está escrito na Bíblia isso? Que mana leite ou esse projeto ficou no passado? É o projeto para nós hoje, sim ou não, gente? Não se trata de um lugar, se trata de um estilo de vida. Deus quer te levar a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Esse sempre foi o projeto dele. E tem coisa travando o teu caminho, mas não procede do Senhor. São guarnições de filisteus que estão aí diante de você, e o Senhor está te dizendo: você não tem que respeitar essas barreiras. Eu estou te chamando para saltar. E aí vem a frase, pode aplaudir a Jesus, a frase, aleluia, que destrói a procrastinação espiritual. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Deus não está limitado a nada disso. Quando se trata de livrar, Deus não tem impedimentos, e os números não importam, porque é o Criador que está fazendo. A fé de Jonatas não é certeza de conforto, mas é coragem para tentar. Isso é lindo. Ele não diz: eu tenho certeza que vai ser fácil. Ele tem certeza que Deus é Deus. Novo ano não é ausência de risco. Novo ano é presença de uma fé simples, de uma criança que salta para os braços do Pai. Número 5, coloque-se na posição de ultrapassagem e espere o sinal. Você pode repetir isso? Sabe, gente, Jonatas faz toda a sua parte. Ele vai para o início, ele está preparado, ele se coloca na posição de ultrapassagem e ele espera o sinal.
Versículo 8 vai falar disso. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se eles disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos servirá de sinal. Aleluia. Jonatas não é impulsivo, ele é espiritual e inteligente. Ele estabelece um critério para reconhecer a mão de Deus. Não é superstição, é discernimento. Fé não é imprudência, fé é obediência com discernimento. Há passos que Deus confirma com paz, outros passos Deus confirma com uma palavra, com um conselho maduro, portas que se abrem. Deus tem inúmeras maneiras de nos dar sinais e depende do nosso relacionamento com Ele. Quando a gente está para fazer a ultrapassagem, é importante depender de Deus e pedir sinais. É importante depender de Deus e buscar o discernimento como Jonas buscou. Quem vive de emoção começa e para, mas quem vive de direção começa e termina. Deus não te chama para confusão, Deus chama para clareza. Deus dá resposta para quem está decidido. Alguém pode dizer amém? Ele está decidido a mudar de vida, ele está decidido a arrancar, ele está decidido a ultrapassar, mas ele busca a direção de Deus. E Deus ama guiar quem já decidiu obedecer. A direção de Deus não é prêmio para quem fica parado, é luz para quem se move. Quando fomos começar a construção, essa que você está sentado nela hoje, eu pedi um sinal a Deus. Eu e a pastora oramos. O desafio era tão grande financeiro, e a gente tinha feito algumas cartas de consórcio para poder juntar dinheiro para construir. E nós fizemos um sinal. A gente tinha feito 6 cartas de consórcio. E nós dissemos, eu e a pastora Eline: Senhor, se o Senhor quer que a gente faça essa construção, essa mesmo que você está sentado, se o Senhor quer, o Senhor vai nos dar a contemplação de uma carta de consórcio. E gente, nós fomos sorteados. Quem pode dizer amém? Sabe, nós fomos sorteados. Naquela semana que nós pedimos o sinal, Deus nos deu o sinal. A contemplação da nossa primeira carta de consórcio, para a gente poder assumir o compromisso. É verdade que demorou para pagar aquela carta de consórcio, e Deus proveu de outras maneiras, mas Ele nos deu o sinal que a gente precisava para começar. Ele nos deu o sinal que a gente pediu. Penúltimo, faça o decreto profético. Faça o quê? O decreto profético. O que é isso, pastor? A Bíblia diz no versículo 11: dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus. Então agora eles se mostram aos filisteus. Disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Quando entramos na ultrapassagem, o inimigo responde com insultos para atingir o emocional, e já tenta pregar uma maldição. Estão saindo do buraco, covardes, vamos dar uma lição em vocês. Mas o mais lindo é que Jonatas não cai na armadilha. Ele não aceita aquela armadilha. Pelo contrário, Jonatas não se deixa atingir. Ele não responde ao inimigo. Ele só afirma o decreto profético ao seu escudeiro: o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Minha esposa dizia: vamos ser sorteados nesse consórcio. Vamos ser sorteados. Fala comigo, amor. Ela dizia: fala comigo, amor. Nós vamos ser sorteados. Pastora Eline é uma mulher de muita fé. E assim Deus nos concedeu, porque nós fizemos um decreto profético. Sétimo, escale a guerra. E o que é escalar a guerra, pastor? Preste atenção nessa expressão. Pode repetir essa expressão? Escale a guerra.
Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Aleluia! Quando você precisa resolver algo que está em cima, tem que dar seu jeito de subir. Jonatas simplesmente trepou naquele desfiladeiro e começou a escalar. Isso é muito poderoso. Aqui está a parte que separa os ouvintes dos praticantes. A promessa pode ser divina, mas a subida exige esforço. Não existe preguiça ungida. Deus dá promessa, mas você tem que entregar a valentia. Ultrapassagem exige atitude, sangue no olho. Quem só quer o brilho de Bozes e foge do esforço do processo de Sené, nunca faz a ultrapassagem. Quando eles sobem, o texto deixa claro, foi com mãos e pés. Isso é a parte que muitos pulam. A promessa é sobrenatural, mas a atitude também tem que ser sobrenatural. Deus faz o milagre, mas você faz a subida. Ninguém atravessa corredor estreito sem esforço santo, e é isso que eles fazem. Eu quero que você entenda, aqui está Saul com 600 homens, e não acontece nada. Aqui está Saul debaixo da romeira, na beira do precipício de Mirós. Mas aqui está Jonatas e o seu escudeiro. Eles passam pelo corredor apertado daquelas duas penhas e eles começam a subir. Com mãos e pés. E é aí que o milagre acontece. Versículo 14 vai dizer: sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de quantos homens? 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, e também a mesma guarnição. E os saqueadores, diga comigo, saqueadores, tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Alguém diga amém a isso. Eu não sei quais são os teus saqueadores, mas eu sei que Deus planejou esse ano que você faça tremer os teus saqueadores. Deus planejou que esse ano você se levante de tal maneira e com tal poder e com tal autoridade, que os teus saqueadores vão temer, e a própria terra vai tremer, vai estremecer, e tudo vai ser um terror de Deus, como diz a Bíblia. Pastor, por que Deus não entrou na guerra antes? Porque se Deus quisesse fazer sozinho, Ele nem tinha criado você. Se Deus quisesse fazer sozinho, Ele nem tinha criado você. Mas Ele criou você porque Ele não quer fazer sozinho. Então a hora que você salta em cima do monte, oh glória, quando você salta em cima do monte, Deus salta com você. Ele entra com você e o terror dele vai atacar os inimigos. Foi isso, um movimento pequeno gerou um abalo grande. Não foi o exército que mudou o cenário, foi a ultrapassagem. Uma ação pequena, mas a fé verdadeira causou um impacto espiritual. Pequenas ultrapassagens geram grandes rupturas espirituais. O inferno não teme a sua intenção, mas ele teme a sua execução. Você decide, faz, e o inferno treme. Pequenas decisões hoje destravam grandes conquistas amanhã. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos obedientes. É você quem tem que dizer: eu vou dar um pequeno passo hoje que muda tudo amanhã. Olhe para mim, uma decisão. Quantas decisões? Uma decisão. Eu vou tomar uma decisão hoje. Oh, louvado seja Deus. Ultrapassagem tem que ter data. Dê nome à sua rocha e marque o seu passo. Qual é o seu Bozés? A promessa que brilha. Qual é o seu Sené? O processo que espeta.
O novo ano começa quando você decide: eu vou atravessar por aqui, entre Bozés e Sené, eu vou passar. E você pode fazer isso em 24 horas. Por que em 24 horas, pastor? Porque geralmente quem não faz nada com uma palavra em 24 horas, não faz nada com essa palavra nunca. Eu estou pregando aqui. Alguém acredita que eu sou um mensageiro de Deus à sua vida nessa noite? Você tem que fazer alguma coisa em 24 horas. Se você não fizer nada, era melhor nem ter escutado essa mensagem. Porque no futuro, Deus vai dizer: eu mandei o mensageiro, você que não escutou. Alguém está me entendendo ou não? No futuro, Deus pode te dizer: não, você estava lá sentadinho, escutando a palavra, você só não fez nada com a palavra que eu dei. O que eu tenho que fazer, pastor? Encontra o que está travando você e decide que em 24 horas você vai tomar decisões, você vai tomar atitudes, você vai subir essa penha. Escolha um escudeiro, alguém que você pode prestar contas. Hoje ainda você vai mandar uma mensagem, possivelmente para o seu líder. Eu espero que você tenha um líder, e você vai dizer: ore por mim, porque eu vou dar esse passo amanhã. Alguém pode dizer amém? Eu espero que eu esteja pregando para pessoas que querem mudança. Alguém quer mudança? Alguém quer transformação? Ou vocês querem ser religiosos? Então hoje você tem que tomar a decisão. Eu vou dar um passo pequeno que muda tudo amanhã. Eu vou fazer a ultrapassagem. Hoje eu falei sobre: não conte seus planos a paralisados. Tenha um escudeiro. Ultrapassagem não se faz sozinho. Não espere o cenário mudar. Ultrapasse. Jogue-se nos braços do Senhor. Coloque-se na posição de ultrapassagem e espere o sinal. Faça o decreto profético e escale a guerra. Eu quero te chamar a ficar de pé onde você está. É o primeiro domingo, dia 4 de janeiro. Você sabe que os primeiros dias de um ano determinam o rosto do ano todo? O que você fizer nos primeiros dias do ano vão determinar o rosto do ano todo. E eu profetizo que o rosto desse ano na sua vida vai ser um rosto de guerreiro decidido. Vai ser um rosto de alguém que vai fazer a ultrapassagem. Você não vai ficar parado. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Com ousadia vou mover, tirar do teu poder, rompendo em fé. Dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé.
vez, a cada dia. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Alguém pode dizer amém? Oh, meu Deus! Oh, eu estou decidido, Pai, a fazer a ultrapassagem. Eu estou decidido a mudar a minha história. Eu estou decidido a mudar, Senhor, as coisas pelo poder do Teu nome. Não falta poder no Senhor, não falta graça no Senhor. Oh Senhor, pelo contrário, o Senhor está esperando o meu salto, o meu salto. Senhor, esse ano não vai ser a repetição dos fracassos do meu passado. Esse ano não vai ser a repetição da desilusão. Esse ano não vai ser a repetição, Senhor, de planos que não se concretizam. Esse ano não vai ser, Senhor, a mesma rotina de uma vida de fracasso. Pelo contrário, Senhor, nós faremos a ultrapassagem pelo poder do Teu nome. Oh, aleluia. Sim, Senhor, sim, sim, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta. Sara-me, Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. restitui, Restitui. refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder pode ressuscitar. Quero escutar o teu clamor, irmão. Rompe as barreiras agora e faz o teu clamor. Eu quero escutar a tua voz orando. Eu quero escutar a tua voz falando: meu Deus, eu estou fazendo a ultrapassagem hoje. Meu Deus, eu estou começando a subir essa penha agora. Meu Deus, eu não vou deixar mais para amanhã. Não é o mês que vem, não é o ano que vem. Meu Deus, vai ser agora. Eu determino, eu creio, eu faço um decreto profético. Oh, meu Deus, restitui, eu quero de volta. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me as águas e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor, e ouça o nosso clamor. Eu creio que coisas sobrenaturais estão acontecendo agora. Eu creio, Senhor, que uma revolução interna está acontecendo agora. Não mais procrastinação, não mais, Senhor, paralisia religiosa, não mais precipício. Agora nós vamos entrar no meio da penha. Oh, aleluia! E assim como Jonatas e o seu escudeiro, nós vamos começar a galgar esse monte.
vamos galgar esse monte, Pai. Senhor, abre os braços que eu estou saltando. Abre os braços que eu estou saltando, Pai. Eu estou saltando para os teus braços. Eu não estou saltando na imprudência. Eu não estou saltando na irresponsabilidade. Eu estou saltando na fé. Na fé. Meu Deus não está morto. O meu Deus está vivo. O meu Deus não está pendurado numa parede. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não morreu para eu continuar vivendo uma vida miserável. Ele morreu para me dar vida em abundância. Eu não aceito menos do que Ele pagou. Eu não aceito menos do que Ele pagou. O preço foi alto. Eu não aceito menos. A minha vida será o reflexo da obra do meu Deus. Alguém recebe isso? A minha vida será o reflexo da obra do meu Deus. E a terra verá, e a terra confessará, e a terra dirá: esse conhece a Deus, essa conhece a Deus. Isso só pode ser milagre, isso só pode ser a mão de Deus. No meio da crise vai prosperar. No meio da dificuldade, no meio da luta, vai subir a penha e vai derrubar. E a Bíblia diz: Jonatas derrubava, pá, e derrubava, pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quando ele derrubou o 20º, a terra tremeu. Ele derrubava e o escudeiro matava. Ele derrubava, o escudeiro matava. Ele derrubava, o escudeiro matava. Ele derrubava, o escudeiro matava. Você vai derrubar todos os seus inimigos. Você vai derrubar toda a oposição que está na sua frente. Não para na primeira. Não para na primeira. Derrubou um, continua. Vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto, vai para o sétimo, vai para o oitavo. Vai, vai, vai. Vai chegar o momento que a terra vai tremer. A tua terra vai tremer. E a Bíblia diz: o terror de Deus. Ah, meu irmão, o terror de Deus não é um filme de Hollywood. Quando o terror de Deus vem, ah, meu irmão, o terror de Deus assumiu o lugar. Sabe? Não é o demônio que vai aterrorizar você. É o teu Deus que vai aterrorizar os demônios. Eu faço orações em casa, porque eu sei que os demônios vêm contra mim. Eu faço umas orações que eu tenho certeza que lá no inferno, quando o diabo manda um demônio vir contra mim, ele diz: contra ele não. Porque eu faço umas orações em casa. Eu falo: Deus, esse demônio que vai vir contra mim, mas Deus, eu quero que tudo que ele vem fazer contra mim se torne contra ele antes dele começar. Então, antes dele começar a me atacar, ele já vai começar a sofrer, Deus. E eu começo a orar. E eu falo: aflige ele, Senhor. Pode afligir, Senhor, porque eu sei que o Senhor já me deu a vitória. O terror de Deus quer respaldar as tuas ações. Por isso a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a ideia não é porta fugindo, mas é crente arrombando porta do inferno. Essa é a ideia, essa é a visão. É o Jonatas escalando. É o Jonatas escalando. Aí, ó, faz assim com a sua mão, pelo menos um minutinho. Faz assim.
Agora faz cara de guerreiro, de guerreira. Faz cara de guerreira. Aí, ó, põe as unhas para fora. Você vai subir nessa parede essa semana. Você vai sumir nessa penha. Esse em 24 horas alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Eu não sei o que você vai fazer não, irmão. Eu não sei, mas se você não fizer nada, até eu estou com vontade de dar um chute em você, irmão, para ver se reage essa canela. Se você não fizer nada, até eu estou com vontade de pisar no seu dedão aí, para ver se você está vivo. Porque Deus quer fazer algo através da tua vida. Alguém recebe vitória em nome de Jesus? Então ora comigo e diga: Senhor Jesus, eu renuncio à paralisia religiosa. Eu renuncio essa sombra enganosa que Saul estava na beira do precipício. Eu renuncio essa sombra enganosa e eu decido passar pelo corredor. Eu vou subir essa penha, mas eu não vou subir sozinho. O Senhor vai me dar um escudeiro que vai subir comigo. Em 24 horas eu vou tomar decisão, e a decisão que eu vou tomar vai mudar muita coisa. Em 24 horas eu vou me mover. Senhor, abre os braços, porque eu estou saltando. Eu vou saltar em fé nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. E eu te peço perdão por todos os meus pecados, que abriram portas, que criaram barreiras. Eu peço perdão agora ao meu Deus. Será que você pode pedir perdão? Fala aí qualquer coisa, aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração para pedir perdão. Pede agora. A Bíblia diz: que encobre as transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará. Aquele que confessa e deixa alcançará. Confessa, fala para ele: me perdoa, Pai, Tu és o Deus verdadeiro. Meu Pai, me perdoa, me purifica, me lava. Hoje eu recebo a purificação do Teu sangue. Eu recebo a purificação do Teu sangue. Não haverá impedimento, e não haverá barreira, e não haverá bloqueio, e não haverá argumento no qual demônio nenhum possa se apoiar na minha vida. Alguém pode dizer amém? Fala isso para você mesmo. Diga: não haverá pecado, nem barreira, nem impedimento que o inimigo possa se apoiar na minha vida. Eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Ore comigo e diga: pelo sangue de Jesus eu fui redimido, tirado do mercado de escravos para viver uma vida livre. Pelo sangue de Jesus todos os meus pecados foram perdoados, e como eu ando na luz e mantenho a comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me purifica agora e continuamente. Eu perdoo todos que me ofenderam, no mesmo perdão que Jesus me deu. Pelo sangue de Jesus eu fui justificado, e Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado. Pelo sangue de Jesus eu fui santificado, consagrado a Deus para viver para Ele e servi-lo sempre. Eu recebo todo o poder dos 7 derramamentos do sangue do meu Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu declaro: a maldição não prevalecerá. Chegou a hora da minha transformação, chegou a hora do meu milagre, chegou a hora de fazer a ultrapassagem, e eu vou fazer
no poder do Senhor, na força de Deus, em nome de Jesus. Amém.